pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada. Hoje estou de volta para falar sobre as leituras do mês de março. No mês de março eu fiz bastante leituras porque eu optei por livros mais curtos e deu tudo certo. E eu vou começar mostrando o livro que se chama Uma Vida Entre Livros, Reencontros com o Tempo, do José Mindlin. Eu já até falei um pouquinho dele no Book Haul, né? Esse livro aqui vai contar a história desse homem, José Mindlin, que foi um grande colecionador de livros raros. Aqui ele fala um pouquinho da infância dele, como ele gostava de ler, a relação dele com os livros. E depois, com 15 anos, ele começou a trabalhar num jornal, né? Ele começou a ser jornalista. E a relação dele também ali naquele meio, com a leitura, até ele entrar para a faculdade de Direito, virar advogado, mas nunca deixando os livros assim de lado. Ele sempre foi um colecionador, desde novo ele já queria colecionar, e a paixão por livros raros foi só crescendo. E ele viajou pelo mundo, ele ia atrás, se ele soubesse que tinha algum livro do Brasil que era do interesse dele, ou até algum livro de um escritor de fora, né? Lá na Inglaterra ele largava tudo e ia, pegava um avião e ia. Seja onde for, para a Argentina, qualquer canto do mundo, ele fazia isso, porque ele gostava de ter isso, né, de ter livros raros. E aqui ele conta um pouquinho de livros que foi corrigido à mão por Machado de Assis, enfim, algumas histórias interessantes sobre livros. Ele depois virou membro da Academia de Letras e gente, quem gosta de do livro, tanto o livro físico, como ele era apaixonado pelo livro físico, tanto pelo conteúdo do livro, não pode deixar de conhecer José Mindlin. É um livro que fala sobre livros, conta um pouco da história dele, mas também conta a história de alguns livros, o que é muito interessante. Então, eu gostei muito, acho que é o segundo livro, mas eu já tinha lido 2 livros que faziam menção a ele, que tinha textos escritos por ele, e vale super a pena conhecer um pouco mais da história desse homem que foi acho que ele foi o maior colecionador de livros do Brasil, tá? De livros raros. Bom, aí eu li também O Homem Invisível, do H.G. Wells, que é um livro que eu coloquei lá na Maratona 24 Horas. Eu li esse livro na maratona, a boa parte, quase terminando, acho que eu li uns 80% na maratona, e no mesmo dia, quando encerrou a maratona, eu terminei. E foi uma grande surpresa, porque eu não sou uma leitora de ficção científica, e o livro é uma ficção científica. E eu gostei muito, porque aqui, esse livro foi publicado em 1897, e vai contar a história de um homem que de repente aparece numa cidade pacata, né? Todo encapotado, cheio de bandagens, um óculos esquisito. Ele aluga um quarto numa pensão, ele paga adiantado e a proprietária lá fica toda feliz, né? Mas as pessoas começam a achar estranho o jeito que ele é. Ficava caladão na dele, até que chegou uma parafernália de materiais de laboratório, e as pessoas começavam a especular quem que é esse homem, será que ele é um bandido, o que que ele é e tal. E aí fica em determinado momento da história, fica aquele negócio de gato e rato, né, um indo atrás do outro, alguma coisa assim. O interessante do livro aqui que eu achei que o poder da invisibilidade, eu fiquei pensando, se eu tivesse o poder da invisibilidade, como que eu usaria isso? Como que as pessoas usariam esse poder? Pro bem ou pro mal? Eu acho que é esse o questionamento do livro, e é muito interessante, eu gostei, né? E é divertido, a leitura é divertida, e no final a gente tem esse questionamento aí, o que é muito interessante. Super recomendo, gostei muito. Um dos livros que eu mais gostei de ter lido agora no mês de março foi Memórias por Correspondência, da Emma Reyes, que é uma escritora. Na verdade ela não era escritora, ela é uma artista plástica, ela foi uma artista plástica colombiana. Ela foi uma mulher muito renomada, uma artista plástica renomada, morou na França, na Itália, foi amiga eu esqueci o nome dele nesse momento, mas é o marido da Frida Kahlo. Ela foi uma artista conhecida mundialmente mesmo. E aqui ela começa a escrever cartas para um amigo, né, um amigo intelectual que ela tinha, acho que era German o nome dele, e ela conta o passado dela, como que foi a infância dela, que ela não se abria para todo mundo contando o passado dela, mas ela resolveu escrever cartas, e ela contava contava nas cartas a história de vida dela, o que é muito interessante, que ela não era escritora, mas a forma como ela escreve as cartas é como se fosse uma escritora já com experiência, de tão assim, envolvente que é.
do jeito, a forma como ela escreve. E aqui ela vai contar o passado dela, que ela morou num cubículo, um quarto bem pequeno lá, ela e a irmã, e uma mulher que ela se chamava por Mária, ela não sabe se era a mãe dela, porque nunca chamou de mãe, e essa mulher não tinha esse amor materno assim, e tinha um outro garoto lá também nessa época, e eles passaram tanto sofrimento, tinha dias que essa Mária sumia e deixava as meninas lá, trancafiadas, sem comida, um total abandono mesmo. E em certo momento ela conta que essa Mária levou elas para outras cidades e alguns acontecimentos tem aí nessa cidade. E até o momento que ela abandona de vez e elas vão morar num convento, num colégio de freiras, né, que tinha outras meninas lá. E é tanto sofrimento, gente, tanto sofrimento que você consegue sentir a verdade no que ela fala. Gostei muito, muito, muito mesmo. Eu amo o livro de cartas. Aqui são 23 cartas. E ela relata, assim, sem perder o fio da meada. Muito bom mesmo, recomendo. Em 2012 foi considerado o melhor livro da Colômbia, né? Então eu acho que é para ser conhecido, gente. Conheçam essa história, vale muito a pena. E aí eu li também O Amor de Mitya, do Ivan Bunin, que é um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Foi o primeiro ganhador russo, né, do Prêmio Nobel de Literatura. E o Ivan Bunin vai contar que a história do Mitya. O Mitya é apaixonado pela Kátia, só que a Kátia, ela quer ser uma atriz, ela estuda teatro, e na linguagem de hoje eu acho que eles ficavam, a palavra certa, não era namoro aquilo ali entre os dois, não, eles ficavam. Só que a Kátia queria viver, queria viver mesmo, né, sair pelo mundo, mostrando a sua arte, né, como atriz e tal. E o Mitya era muito apaixonado, aquele cara ciumento que ficava na cola dela, e em determinado momento era uma paixão tão grande assim, e parece que ele não conseguia segurar a Kátia, e ele resolve sair de onde ele morava, acho que era São Petersburgo, é difícil falar essa palavra, e vai pro interior, onde os pais dele moram, né, a família dele mora, que é cheio de colinas, um lugar onde tem muita natureza. E aí ele começa a ver Kátia no meio da natureza, ele começa a exaltar a natureza de uma forma lírica, né? E é um amor tão grande pela natureza, você consegue sentir isso. Isso eu achei muito interessante. Mas assim, eu acho que eu esperava um pouco mais do livro. Eu fui com muita sede ao pote. Eu fiquei na dúvida se eu gostei ou não gostei. Eu acho que eu gostei, sim. Eu acho que eu dei 3,5 estrelas no final das contas, mas mais por essa exaltação da natureza que ele descreve de uma forma tão bonita, lírica mesmo. E eu achei que valeu a pena a leitura por isso. Mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais, né? Mas recomendo, né? Quem quiser conhecer. Aí eu li Vidas Cruzadas, uma história de amor da R.A. Nasber. Aqui vamos ter a história do Amin, que é o refugiado da faixa de Gaza, e a história da Juliana e eu acho que Helena, Juliana e Helena. E conta a fase que elas eram pré-adolescentes, amigas, até a fase adulta. Por ser um livro cristão, depois eu vou fazer vídeo, tá? Eu vou tentar fazer ainda nesse primeiro semestre sobre esses livros e depois eu comento mais. Mas eu gostei da história, gostei do livro. É um romance cristão. E eu li também A Memória de uma Amizade, da Gail Caldwell, que também essa escritora já ganhou o prêmio Pulitzer. Eu coloquei no desafio literário para 2018, cumpri. Também estava no desafio de ler mais mulheres. Eu não consegui ler tantas nesse mês de março, né? Mas é pelo menos esse livro que eu consegui cumprir. E aqui vai contar a história da Gail, é uma história verdadeira, né? Ela relata como é que foi uma amizade muito intensa que ela tinha com Caroline, né? Não sei. E elas tiveram criações diferentes. A Gail era 10 anos mais velha que a Caroline. Mas mesmo assim a amizade foi tão intensa. Quando elas se conheceram, as duas eram escritoras, as duas tinham paixões por cachorro, cada um tinha o seu cachorro e elas saíam para passear com eles. E elas desenvolveram uma amizade muito grande, muito intensa. Tinha uma sintonia muito boa entre as duas, né? E até que em um determinado momento a Caroline ela teve uma doença, né?
e ela veio a falecer. Mas a Gail narra isso de uma forma, às vezes, bonita, né? Leve, mas com tema pesado. Ela conta essa história aí de amizade, como foi essa parte da perda, né? Que é um sentimento difícil, de aceitação muito difícil, né? Mas ela consegue dar suavidade a isso tudo aí. É um livro que me emocionou, não tem grandes acontecimentos, tá? Mas eu acho que valeu a pena a leitura também e eu gostei. Aí eu li também Morte em Veneza, que não tem capinha porque eu tirei, do Thomas Mann, que aqui vai contar a história de um homem, um escritor, já na faixa dos 50 anos de idade, e ele resolve sair de onde ele morava, eu acredito que era a Alemanha, não tenho certeza, mas eu acho que era isso, e vai viajar para Veneza, lá na Itália, né, sentir aqueles ares de Veneza, um lugar muito bonito, né, e ele, logo no hotel que ele está, ele vê um garoto, uma família primeiro, né, duas meninas, a governanta lá que cuida das meninas e um garoto de 14 anos. E ele simplesmente apaixonou por esse garoto de 14 anos, mas era um amor, assim, como eu posso explicar? Platônico, né, porque não tinha uma aproximação física, ele via de longe e ele achava a beleza dele, assim, extraordinária, uma beleza mitológica, uma beleza que ele procurava para colocar na arte dele. Então ele via esse garoto, um modelo de perfeição. E aí a história fica nisso, ele encontra esse garoto ele é polaco, né, que eles falam, polonês, e ele enxergava isso, mas não tem muitos acontecimentos também, fica mais nisso, essa visão dele, mais pro final acontece algumas coisas, né, que dá sentido à história, né, mas não tem muita coisa. E assim, não foi um livro que me cativou. Eu gostei muito da escrita do Thomas Mann, inclusive eu tenho um outro livro dele aqui pra ler. Foi interessante nesse sentido, mas a história, assim, não gostei muito não. Mas é um livro curtinho, dá pra ler em um dia, foi o que eu fiz, né? E tá aí, tá lido. Tava no 1001 livros pra ler antes de morrer e também tava no meu desafio de 12 livros pra 2018, então valeu super a pena. Aí eu li a biografia do Kafka, do Gerard Georges Lemaire, não sei se é assim que fala também, que vai contar um pouquinho da história do Kafka, né, a sua infância. Ele era filho de judeus, ele era o mais velho, tinha mais duas irmãs, e a relação, conta um pouquinho da relação dele com o pai, né, tanto é que ele escreveu cartas ao pai, que muita gente fala que é meio biográfico, né, autobiográfico. E só que ele tinha esse meio um receio pelo pai, mas ao mesmo tempo ele tinha uma admiração incrível por ele. E aqui o escritor vai contar um pouquinho da vida dele, né, na escola. Ele foi um bom aluno, a relação dele com os amigos. E o Kafka foi uma figura meio controversa, e ele tinha uma angústia dentro dele, uma introspecção, é assim que fala essa palavra, gente? Eu não sei. Mas assim, ele tinha algumas coisas, como eu posso explicar? A personalidade dele é uma pessoa muito cabeça dura, sabe? Que tem umas coisas dentro dele, que não muda, que coloca isso como verdade principal. E aqui vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar sobre a relação dele com os amores, né? Foi bem conturbada com as noivas que ele teve, e ao gosto dele pela arte também. Ele gostava de arte, ele gostava de esportes, ele gostava de fazer longas caminhadas, e eu achei muito interessante, só que a forma como foi escrito esse livro eu não gostei. Eu não sei se foi problema de tradução, mas no mesmo momento que ele está contando uma coisa, ele para e começa a falar outra, depois volta. Então eu não gostei muito do livro em si, da forma que foi escrita, não. Se tiver uma outra biografia do Kafka, se alguém souber, pode me indicar, mas assim, não sei se eu indicaria. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Kafka, eu acho que vale a pena, mas a forma que a biografia foi escrita não me agradou muito não, tá? E eu li também O Dedo Mágico, que estava lá na maratona 24 horas, e é do Roald Dahl, e é uma fofura que vai contar a história de uma família, a família Chaves, que eles moram numa fazenda, e o senhor Chaves gostava de levar os garotos, que é o Guilherme e o Felipe, para caçar animais. Eles caçavam por diversão, matavam os bichinhos lá, o veado e outros bichos que apareciam lá, e
ria disso, achava isso o máximo. E tinha uma garotinha que era vizinha deles, da fazenda do lado, que detestava isso. Ela era amiga do Felipe e do Guilherme e sempre estava falando com eles para parar com isso, que isso não era certo e tal. Mas eles não estavam nem aí. Até que um dia eles ultrapassaram os limites e mataram uma família de patos que estavam voando assim. E a garotinha, ela tinha uma coisa, quando ela ficava com raiva, ela enxergava tudo vermelho e ela apontava o dedo, que era mágico, que ela não sabia de como isso surgiu, né? E apontou o dedo mágico para a família e a família toda virou pato. E aí acontecem coisas assim absurdas, mas assim muito engraçadas. E é um livro que eu acho que serve para reflexão, né? Essa matança de animais caçados que não faz o menor sentido, né? Então eu gostei muito do livro, achei super divertido, gostoso de ler. Também li assim rapidinho, não demorei, é muito gostoso mesmo. E li também Bartleby, o Escrevente, do Herman Melville, que também foi na Maratona 24 Horas. E foi uma surpresa também, porque eu gostei muito desse livro. Vai contar a história de um patrão, um advogado que tinha um escritório em Manhattan, né, em Nova York, na Wall Street, né, precisamente, lá um lugar muito cheio de negócios, né, e ele tinha 2 empregados, que eu esqueci o nome deles nesse momento, mas eram 2 empregados meio temperamentais, né, eles alternavam humores, enquanto um mais cedo estava bravo, esbravejando, né? O outro estava tranquilo e chegava na parte da tarde e invertia. Um mais bravo, outro mais tranquilo. E o patrão, ele era muito bondoso, compreensivo e aturava isso, né? Entre os empregados escreventes dele, né? E até que chegou o Bartleby. O Bartleby, ele chegou meio que para equilibrar isso aí, porque ele se pareceu uma pessoa muito tranquila, muito dedicado. Tudo que dava para ele fazer, ele fazia bem rápido, bem concentrado, honesto, né? As coisas que o patrão mandava fazer, ele fazia, e de forma bem honesta. Ele observou que ele era um homem honesto e dedicado, era um jovem, né? Até que em determinado momento o Bartleby estava fazendo um trabalho lá e o patrão precisava de um serviço lá urgente, pediu para fazer. Ele falou: prefiro não fazer. O patrão achou isso meio esquisito, não brigou e tal, passou para outra pessoa. Só que ele testou outras vezes, e sempre ele falava: prefiro não fazer. E o patrão foi ficando meio assim, preocupado com isso. Como assim ele é insubordinado desse jeito, não quer fazer o serviço? Só que o patrão tentava meio que mediar isso, levar uma boa, mas foi ficando meio grave a situação. Os outros colegas já achavam aquilo um absurdo, como assim? Ele não vai fazer o trabalho? E aí fica nesse impasse aí toda a história. Também uma novelinha curtinha, né? E é um livro divertido, você começa a ler, você consegue dar umas risadas, mas aí, à medida que vai ficando assim no final, você começa a refletir sobre algumas coisas. E eu gostei muito, super recomendo também. Eu quero ler mais coisas dele, quem sabe em Moby Dick, né? Não sei. Então foi isso que eu li no mês de março. Se você leu algum desses livros e teve a mesma opinião divergente da minha, deixa aqui nos comentários, me conte aí o que vocês andaram lendo aí no mês de março. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, se é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais, tchau, tchau!